nossa aula de hoje. Ok, direitos humanos, revisão geral com questões de continuação. Primeiramente, deixa o like, se inscreva no canal. Todos os nossos links de todos os nossos cursos e grupos abertos do WhatsApp estão na descrição dos vídeos. O material da aula também está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Show de bola? Vamos lá. A gente parou na questão de número 20, não foi? Então eu vou lá para a questão número 20. Lá para 20, para a gente poder dar continuidade. Confirma para mim aí, galera do aula passada. Foi a 20 que a gente parou? A 20 a gente resolveu, não foi do Sinapi. A gente vai para a 21. É isso. Bom, vamos lá. A questão 21 diz o seguinte. Com base na Lei 9.455, que é a lei de tortura, que dispõe sobre os crimes de tortura, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Tá? Vamos lá. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial. Certo ou errado? Essa questão. Tortura é você constranger alguém empregando violência, onde você vai causar o sofrimento físico ou mental em razão da discriminação racial. Tá certo, pessoal? Será que existe tortura? Você vai constranger alguém por conta de uma discriminação racial? Hein? Item verdadeiro, pessoal. É isso, item verdadeiro, tá? Existe a tortura racial, tá bom? Você constranger alguém ou fisicamente ou mentalmente em razão da discriminação racial é uma das formas de tortura. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público, correto? É uma das formas, tá? Que vai aumentar a pena de 1/6 até 1/3 se aquele crime de tortura é praticado por agente público. Então, 1/6 até 1/3. O crime de tortura é afiançável. A gente sabe que não é, né, pessoal? A tortura é um crime o quê? Inafiançável. Tá bem? É cabível a aplicação da legislação penal pátria em caso de tortura cometida fora do território, quando o agente estiver em local sob jurisdição brasileira. Ora, professor, posso aplicar essa nossa lei brasileira à tortura que foi cometida no exterior, fora do território? Pode, tá? Se o agente estiver em local sob a jurisdição brasileira, eu posso aplicar tranquilo, é cabível a aplicação da nossa lei quando é cometida fora do território nacional. É a extraterritorialidade incondicionada. Então, letra C, o gabarito dessa questão. Beleza? Então, comentando aqui, ó. No artigo 1º, ele diz, constitui crime de tortura. Você vai constranger, utilizando violência ou grave ameaça, com um objetivo. Não é só empregar violência e constranger, você tem que fazer isso com um objetivo, né? Nesse caso, na linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. É uma das formas, tá bom? De tortura. Esse é o objetivo, um dos objetivos. E ele diz no artigo 1º, constitui crime de tortura. Olha aí, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 quando ele é cometido por agente público. Tortura, como eu falei, é um crime inafiançável. Certo? Inafiançável. No artigo 2º ele diz, a lei de tortura é aplicada ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se sobre um local sob jurisdição brasileira. É a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vamos aqui à questão de número 22, pessoal. Acerca do crime de tortura, tipificado na Lei 9.455, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O que vocês marcaram na 22?
Ó, depois eu vou trabalhar com vocês os comentários dessas questões. Todas essas questões eu vou trabalhar com vocês os comentários. A tipicidade objetiva do crime de tortura exige a imposição de um sofrimento físico, não se amoldando a hipótese de imposição de sofrimento psicológico. Errado. A tortura ela pode ser o quê? Tanto mental quanto física, certo? A lei de tortura exige que o sujeito ativo seja um agente público. Errado. Não, o crime de tortura é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. O fato de ser praticado por agente público aumenta a pena, né? É um caso de aumento de pena. Vamos lá. O tipo penal de tortura exige como especial fim de agir que a conduta do agente seja motivada por qualquer forma de discriminação. É qualquer forma de discriminação, errado. Tem lá os motivos. Você vai torturar por conta da raça, religião, como tortura castigo, para confissão, ou para ele praticar um crime. Então não é de qualquer forma, não, tá? A motivação não pode ser qualquer uma, não. Se a tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou se resulta a morte da vítima, aplicam-se, respectivamente, causas de aumento de pena. Errado, pessoal. Nesse caso, se da tortura resultou lesão corporal de natureza grave ou a morte do cara, nesse caso, meus amigos, nós temos uma qualificadora e não aumento de pena, como ele colocou aí. Viu? Então aqui não é aumento de pena, aqui é uma qualificadora. As disposições da Lei 9.455 aplicam-se mesmo que o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou quando ele está em local sujeito à jurisdição brasileira. Foi o que a gente acabou de falar, que é a questão da extraterritorialidade incondicionada, certo? Então, bem tranquila essa questão. Existe a possibilidade de ser aplicada a lei de tortura fora do território nacional. Como eu coloquei para vocês, ó, ele colocou: a lei de tortura não é tipificada como crime próprio. O crime de tortura é um crime comum, ou seja, é praticado por qualquer pessoa, tá? Detalhe: a tortura ela tem que ter uma finalidade, tem que ter a finalidade dela. Ou ele está torturando para obter informação, uma declaração da vítima, né? Ou ele está torturando para que aquela vítima pratique um crime, ou ele está torturando, por exemplo, porque o cara está discriminando o cara racialmente ou religiosamente. Então a tortura ela tem que ter um fim especial de agir, certo? Como eu coloquei para vocês, se da tortura resulta lesão grave ou gravíssima, não é aumento de pena. A pena, na verdade, ela muda de patamar, ou seja, ela é de reclusão de 4 a 10. Ou pode resultar reclusão de 8 a 16. Ou seja, é uma qualificadora e não aumento de pena. E como eu falei, a vítima sendo brasileira ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira, nesse caso, a gente aplica a lei de tortura também, que é a extraterritorialidade incondicionada. Vamos na 23. A respeito do crime de tortura, previsto na Lei 9.455, e considerando o entendimento do STJ, assinale a opção correta. Vamos lá. O que, é que vocês marcarem na 23? O crime de tortura é inafiançável, imprescritível, suscetível de graça e anistia. Errado. Tortura é insuscetível. Insuscetível de graça e anistia, tá? O bem jurídico que é protegido pela lei é somente a saúde física e psicológica das pessoas. E aí, pessoal, tá certo aí? Será que o bem jurídico que é protegido é somente a saúde física e psicológica das pessoas?
O delito de tortura-castigo é um crime próprio. E aí, pessoal, o que vocês marcariam? Olha aqui essa questão, ó. Letra C, o nosso gabarito. Por quê, professor? Quem é que pratica tortura-castigo? É quem está com a guarda, a responsabilidade sobre aquela pessoa de cuidado. Se o cara pratica tortura castigo a fim de punir aquela criança, que ele está, por exemplo, que ele está sobre a sua tutela, né? Então é o seguinte, só quem vai praticar essa tortura castigo é quem tem, por exemplo, ali uma guarda sobre a pessoa. Então, por isso que a gente diz que é um crime próprio, porque é só quem é a figura do garantidor. Somente esse cara vai conseguir fazer uma tortura castigo. Porque ele tá dominando aquela outra pessoa, ele tá guardando, né? Então ele utilizou ali a tortura como forma de dar castigo. Quem se omite em face das condutas descritas como tortura, quando no dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na mesma pena de quem as pratica, certo? Professor, o cara que se omite, ele responde pela mesma pena que quem as pratica? Não. Porque quem se omite, a pena é de quê? Detenção. Quem se omite, a pena é de detenção. Professor, e o cara que pratica a tortura, a pena é de reclusão, então é diferente. A condenação de um funcionário público pela prática de um crime de tortura acarreta a perda do cargo e a interdição para o seu exercício pelo prazo exatamente correspondente ao da pena aplicada. E aí, tá certo, professor? Se o cara é funcionário público, o cara praticou tortura, ele perde o cargo e ele fica interditado para o exercício do cargo dele pelo prazo correspondente ao da pena, na verdade, é o prazo correspondente ao dobro da pena. Não é o mesmo prazo da interdição. É pelo dobro da pena. Certo? Não é? Então é o seguinte, tá errado a letra E. Pelo dobro da pena. Você já tem aula dessa na... Vocês assistiram a aula de tortura da plataforma já, pessoal? Da lei de tortura? Existem bancas, por exemplo, a IDECAM, onde ela cobrou essa matéria dentro de direitos humanos. E tem mais a ver, sim, com direitos humanos, né? Tranquilo? Vamos aqui na letra C, tá? Ó, coloquei para vocês algumas explicações. Crime próprio, tortura, são aqueles que se exige uma qualidade, uma característica do sujeito ativo, né? Que é um crime próprio, no caso, a tortura castigo, né? Agora, todas as outras modalidades é crime comum. Somente essa modalidade de tortura castigo é que é um crime próprio. Tortura por castigo, né? Tá aqui, ó. Aquele que submete alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade. Ou seja, por isso que é próprio, porque a pessoa tem que estar na guarda, tem que estar no poder ou autoridade sobre uma pessoa. Aí ele vai lá e emprega violência ou grave ameaça, né? Como uma forma de aplicar um castigo pessoal, como uma medida de caráter preventivo na pessoa. A 24. Em relação à fixação da competência do juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, é correto afirmar aqui. Vamos lá, pessoal. Resolvemos questões de tortura aqui na nossa aula de hoje, bem tranquilo. Coloquei alguns comentários. Agora nós entraremos na nossa revisão de direitos humanos nas questões que envolvem Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha. Então é importantíssimo vocês terem esse conhecimento que tortura, Lei Maria da Penha, ela entra também no combate, né, relacionado aos direitos humanos, né? São ações de proteção contra a mulher, criação de delegacias, inclusive, sempre está em pauta essa questão da competência do juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sempre está em pauta, pessoal. Sempre, tá? Vamos lá. Ele quer uma afirmativa correta aqui.
O decurso de lapso temporal, desde a dissolução do matrimônio ou união, afasta a competência do juizado. Tá errado, tá? Ah, professor, é porque só pode usar a competência do juizado se o decurso de lapso temporal, desde a dissolução do matrimônio. E aí? Será que isso afasta a competência do juizado especial de violência doméstica? Não afasta. A tutela penal se restringe à proteção da vítima, que coabita com o agressor. Não necessariamente precisa coabitar com o agressor. Basta ele ter convivido, ter aquela relação. Então não é necessária a coabitação, não. A ausência de relação íntima de afeto entre vítima e agressor afasta a competência do juizado de violência doméstica contra a mulher. Errado. Não necessariamente só existe casos que possuem relação íntima de afeto entre a vítima, né, e o agressor. Pode ser relação doméstica, então não necessariamente de afeto. A ausência de relação familiar entre vítima e agressor afasta a competência do juizado. Negativo. Para que eu possa usar a Lei Maria da Penha, não necessariamente eu tenho que ter relação familiar entre vítima e agressor. Basta eu conviver, um agregado. Tudo vai depender ali da convivência, da coabitação, tá bom? Sem coabitação, relação familiar, ou seja, eles não moram junto e não têm relação familiar. Existe possibilidade de nós aplicarmos a Lei Maria da Penha? Sim. Se não for em âmbito de coabitação, ou se eles não têm relação familiar, então eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, caso eles tenham relação íntima de afeto, namorados, por exemplo, que não moram junto. Então, tem a possibilidade, coabitando, tendo uma relação familiar, ou ali, uma relação íntima de afeto, namorando. Então, realmente, letra E está correta, tá? Se eu não tiver a coabitação ou relação, eu posso. Isso está vinculado à relação íntima de afeto entre as partes, beleza? Então, 24, letra E. Então, tem que colocar para vocês, ó. Letra E, beleza? Para a configuração da violência doméstica, não se exige a coabitação. Não é necessária a coabitação. Súmula 600 do STJ. Tá bom? Olha aqui, eu coloquei algumas súmulas aqui para vocês, para a gente trabalhar aqui, ó. A súmula 589, a 588, a súmula 542 do STJ, a 536. Vocês já resolveram algum socrativo, pessoal? E vocês leram esse comentário aqui? Alguma vez na vida? Socrativo de Direitos Humanos? Pararam aquele dia para resolver as questões e ler os comentários? Coloca aí no chat. Tem café. Já? Vamos lá, pessoal. Movimento chat, movimento chat. Estudar é isso. Cumpre a missão do dia e vamos para frente. Vamos lá. Súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância. Professor, eu posso aplicar o princípio da insignificância? Lei Maria da Penha? Não pode. Professor, vamos lá. Pratiquei um crime contra a mulher, utilizando violência grave e ameaça. Posso fazer a substituição da pena privativa de liberdade e colocar uma pena restritiva de direitos? Não. Não. Porque se ele pratica a Lei Maria da Penha, impossibilita dele pegar uma pena alternativa, certo? Ele impossibilita eu substituir a pena privativa de liberdade dele e trocar por uma restritiva de direito. Vai continuar sendo preso. Não dá para substituir ainda por uma pena restritiva de direito. Professor, e a ação penal? Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, ela é pública e incondicionada. Professor, mas foi só uma lesãozinha leve no âmbito de violência doméstica. Não importa. Ação Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Não esqueça. Professor, sabe aqueles institutos lá da Lei 9.099? Sei. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam em hipótese de delitos que envolvem Lei Maria da Penha. Por que eles fazem isso, pessoal? Não aplicar os benefícios? Porque eu estaria beneficiando demais o cara que agrediu mulher, por exemplo. Então, eu não aplico nem transação penal e nem suspensão condicional do processo. Professor,
Existe Lei Maria da Penha entre irmão e irmã contra irmã? Existe, tá? Pode incidir pelo irmão, uma agressão pelo irmão contra a irmã, na hipótese de violência doméstica praticada em âmbito familiar. Alguém lembra de uma decisão que acho que até foi postada ontem? Professor, será que a Lei da Maria da Penha aqui, ela vai se aplicar às mulheres trans ou não? Vamos ver se vocês estão por dentro. Se aplica ou não se aplica? Se aplica, aplica-se ou não às mulheres trans? Pessoal, teve a decisão, aplica-se sim às mulheres trans, foi incluído, tá? Lei Maria da Penha, decisão do STJ em relação à inclusão da agressão às mulheres trans, Lei Maria da Penha, tá bom? Vamos lá. Alguns entendimentos. É irrelevante o lapso temporal da dissolução do vínculo conjugal para se firmar a competência do juizado especializado, tá? Professor, posso aplicar a Lei 9.099 às condutas que envolvem Maria da Penha? Não, é inaplicável. Eu só vou aplicar o quê? A suspensão condicional do processo é permitido? Né, professor? Não. Nem a transação penal e nem a suspensão eu não aplico na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, tá? Beleza? Vamos lá. Nesse caso, Muniz, irmão contra irmã? Pode. Posso aplicar a Lei 9.099 nas condutas praticadas em âmbito doméstico, Lei Maria da Penha? Pode não, tá? É inaplicável. Vamos aqui na 25. F é casado com ER, tendo o casal vivido em harmonia durante 10 anos e gerado 2 filhos. Ocorre que, após esse período, o varão caiu no vício das bebidas alcoólicas, com nefastas consequências para o núcleo familiar. Em determinado evento social ocorrido na vizinhança do casal, a esposa foi submetida pelo marido a sucessivas difamações. Vamos lá. Calúnia, difamação, injúria. Qual tipo de violência contra a mulher eu tenho aqui? E aí? Psíquica, moral, física ou humilhante? Qual é o tipo de violência que configura difamação? Quando você difama, você mexe na reputação daquela mulher. Pessoal, anota aí. Calúnia, difamação e injúria são violências que estão relacionadas com a violência moral. Violência moral não é a psicológica, não, é a moral, tá? Então, a difamação, a calúnia, a injúria tem a ver com a violência moral. Tá aqui, ó. Bizuzinho para vocês, letra B. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Física, dano à integridade física. Moral, é quando envolve injúria, calúnia e difamação, que foi a nossa questão aqui que a gente trabalhou. Violência patrimonial, ela, por exemplo, destruir o celular da mulher. Sexual, realizar relações sem o consentimento, obrigar a tomar contraceptivos. E a psicológica, dano mental. Tá bom? Então, não esqueçam desses 5 tipos de violência que nós temos contra a mulher. Física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Vamos aqui à questão número 26. A Lei 11.340 de 2006 trata sobre a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Polícia Militar, nesse contexto, possui uma atuação imprescindível. O que é uma atuação imprescindível? É que é necessária para efetivar as medidas protetivas. Assinale a alternativa correta em relação à atuação da polícia em situações reguladas por essa lei. Vamos lá. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição. Independentemente da apresentação de documentos que comprovem errado, tem que ter a apresentação dos documentos e comprove, né, o registro de ocorrência policial no âmbito de Lei Maria da Penha.
Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, mediante autorização judicial, as providências legais cabíveis. Pessoal, ainda não é a questão correta em relação à atuação da polícia. Né, professor? Pronto. Não é mediante autorização judicial, não, hein? C. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, obrigatoriamente do sexo feminino, previamente capacitado. Tá certo, pessoal? Obrigatoriamente é? Obrigatoriamente do sexo feminino ou é preferencialmente? Preferencialmente do sexo feminino. Não é obrigatoriamente, tá? No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial quando for necessário. Comunicado de imediato ao MP e ao Poder Judiciário. Tá correta a letra D. Situação de violência, a mulher está em situação de violência, ela pode ali, a autoridade policial, garante a proteção policial quando for necessário, tá? Não é em todas as situações, é quando realmente houver a necessidade. Letra E. A autoridade policial pode requisitar, através do MP, os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Pessoal, vamos lá. Todo mundo já sabe que gabarito é a letra D, tá? Coloquei algumas situações aqui. Ó. Em relação à transferência para uma instituição escolar. Tem que ser mediante a apresentação de documentos que comprovem, tá? A ocorrência da polícia. No artigo 10, responde a letra B. Ou seja, na hipótese de uma iminência da prática de violência contra a mulher, a autoridade policial que toma conhecimento da ocorrência, ela deve adotar de imediato as providências legais cabíveis. O atendimento especializado à mulher, né? Tem que ser preferencialmente do sexo feminino, tem que ser agências capacitadas, e a autoridade policial, ela pode requisitar os serviços públicos quando for necessária a defesa da mulher. Não tem problema, tá? Então, por isso que o nosso gabarito aqui, letra D, tá? Vamos na 27. A inquirição de uma mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de um crime contra a mulher, estará amparado pela não revitimização. Pessoal, vamos lá. Quando você está trabalhando com Lei Maria da Penha, você trabalha com revitimização ou não revitimização? Coloca no chat. E aí? E aí? É pela não revitimização, né, pessoal? Olha aí, ó. O que é isso? Você vai evitar fazer interrogatório para a mulher que já foi vítima de violência dos mesmos fatos, pessoal. Então a gente tem que evitar essa não revitimização, né? Evitar esses questionamentos sobre vida privada. Então sempre estimular pela não revitimização, tá correto? É isso mesmo, tá? Onde é que a gente encontra isso aqui, pessoal? Olha aqui, ó. A inquirição da mulher em situação de violência, quando se trata de um crime contra a mulher, tem algumas diretrizes, né? Ó. Vamos lá. Garantir que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência, né, junto com seus familiares, vão ter contato direto com o agressor, tem que ter essa garantia. Ó, não revitimização, ou seja, não é revitimização, é a não revitimização, né, para evitar sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminais, civis e administrativos. Então, bem como também qualquer questionamento sobre vida privada, tá? Então é isso.
Questãozinha correta. É aqui, ó. Colocar até aqui o de outra cor. Nós temos 2 pontos. Não revitimização. Sempre, tá? Vamos aqui na 28. Quando o município não for sede de uma comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, a medida protetiva de urgência será ordenada pelo. Vamos lá, pessoal. Vamos supor que o município não tem nem comarca, nem juiz e nem delegado. Quem é que vai aplicar a medida protetiva de urgência? O próprio policial. Vocês sabiam disso? Não tem juiz? Beleza. Tem delegado? Tem não. Pois vai o policial. Certo? Questão importantíssima. Professor, onde é que eu estou amparado nisso aí? Artigo 12C, também sempre cai em prova. Ora, se eu verificar a existência de um risco atual, a mulher não vai ficar esperando. Eu tenho que resolver logo o problema. Foi verificada a existência do risco, tá? O agressor, ele será imediatamente afastado do lar, né? Ou do local de convivência com a ofendida. Ele vai ser afastado. Mas quem afasta quando tem um risco de ou iminente de a vida, a integridade física da mulher? Primeiro o juiz. Se não tiver o juiz, pelo delegado de polícia, se não tiver delegado, né? A gente manda o policial mesmo. Quando o município não é sede de comarca e não tem delegado disponível no momento da denúncia. Beleza? Pessoal, como é que tá aí? A aula tá show? Tá dando para entender? Então são os 3 casos, ó. Professor, tô vendo agressão, risco atual iminente à vida e integridade física daquela mulher e ela tá em situação de violência. Delegado não tá aí, juiz não tá aí. Vai o policial. Quando o município não é sede de comarca, não tem ninguém disponível, delegado disponível no momento daquela denúncia, tá? Então o artigo 12C ele dá esse leque de ampliação para combater essas violências, tá? Vamos lá. João é uma pessoa violenta, passou a adotar comportamento que expunha sua esposa Maria a um risco de vida. Nessa situação, João pode ser afastado do lar conjugal. Vamos lá. E aí, pessoal? João era violento, passou a adotar um comportamento que estava expondo a esposa, né, a Maria, no iminente risco de vida. Nessa situação, João pode ser afastado do lar conjugal quando? Pelo delegado de polícia, caso o município não seja sede de comarca. É assim, não tem o juiz, tem o delegado. Se não tiver o delegado, vai ser o próprio policial, tá? Então, praticamente a letra B está correta aqui. Beleza? Pronto. É isso, letra B. Mais uma questão aqui do nosso artigo 12C, né? Se não tem o juiz, delegado de polícia, caso o município não tenha sede de comarca. Nem tem delegado nem juiz, vai o próprio policial ali, tá? Então tá aqui mais uma questão do artigo 12C, ó. Se não tem o juiz, vai o delegado de polícia quando o município não é sede de comarca. Vamos na 30. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. É incorreto afirmar o quê? Vamos lá. Professor, incorreto afirmar o quê? Tá aí, ó. No tocante à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, que é o que pode cair, várias convenções envolvendo direitos humanos, tratamentos, penas cruéis, desumanos, degradantes. O que é incorreto afirmar? Essa questão é boa. Nenhum Estado procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para um outro Estado quando tem razões para crer que a mesma corre um perigo ali de estar por conta de tortura. Corretíssimo. Eu não vou extraditar uma pessoa, devolver, se eu sei que ali tem um risco para ela de ser torturada, tá? Cadê o cafezinho de vocês, pessoal? Tá aí? Tem uma pausazinha pro café?
Aqui é sem pressa. Tá no fogo o café. Hum. Pessoal, só uma dúvida. Alguém de Fortaleza? Alguém de Fortaleza aí? Aqui no curso da Polícia Penal? Edson. Só o Edson em Fortaleza. Só o Edson aí de Fortaleza. Patrick Barroso. Professor Muniz estará em Fortaleza. Sexta-feira. Sábado. Tá? Estarei por lá. Estarei ali pela beira-mar, em um hotel. Se quiserem ir lá, tirar uma foto com o professor Muniz, estão autorizados. Beleza? Olha aí. Reúna a galera e pode ir lá. Então vamos lá, pessoal. Letra A está correta. Letra B diz o seguinte: autógrafo. Né? Cada Estado parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura seja plenamente incorporado nos treinamentos do pessoal civil ou militar, encarregado na aplicação da lei. Ou seja, eu tenho que aplicar essa legislação, esse ensino de proibição de tortura, a quem está lá na ponta, a quem está aplicando a lei, entendeu? Eu tenho que fazer esses trabalhos, né? Do pessoal que é médico, dos funcionários públicos, qualquer outras pessoas que possam participar da custódia, interrogatório, tratamento de qualquer pessoa submetida a uma forma de prisão, detenção ou reclusão. Então tem que ter esses treinamentos. Correto, né? Cada Estado parte vai assegurar a qualquer pessoa que alegue ter sido torturada o direito de apresentar queixa perante as autoridades competentes do Estado. Ora, se ele foi torturado, ele tem direito a se queixar, né? E o Estado vai adotar medidas para assegurar essa proteção, correto. Cada Estado parte vai assegurar que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocada como uma prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa que esteja sendo acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Cada Estado parte vai assegurar que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura, ela possa ser invocada como uma prova em qualquer processo. Com exceção se for, né, contra uma pessoa que está sendo acusada de tortura, como uma prova de que a declaração foi prestada. Tá correto. Também está correto, tá? Cada Estado parte tomará medidas eficazes de caráter apenas administrativo. Tá errado, não tá, pessoal? Aí. O Estado adota só medidas administrativas para garantir, para impedir esses atos? Tem certeza que é só medida administrativa? Já tá errado, né? Ó, lá no artigo 2º da Convenção diz o seguinte: cada Estado parte toma medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza, para impedir essas práticas de tortura. Então, aqui é a única alternativa correta, tá? Na verdade, incorreta, né? E na questão ele quer a incorreta. Professor, eu preciso estudar essa convenção sobre a tortura? Eu aconselho. Anote aí. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tudo a ver com a questão da Polícia Penal. Vamos aqui na 31, vamos lá. Esse TD, pessoal, é até qual questão? 5, 7, né? Vamos lá, vamos rachar o nó aqui. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em igualdade de condições de direitos humanos. Olha aí, aula passada eu ensinei para vocês essa diferença. Toda distinção, exclusão e restrição baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional. Isso é o conceito de discriminação
ou desigualdade, pessoal? Vamos lá. Isso aqui está onde, Muniz? Lá no Estatuto da Igualdade Racial. Tudo a ver com direitos humanos. Eles cobram muito a diferença entre desigualdade e discriminação. Alguém lembra na aula passada que eu falei para vocês? Ó, se falar na questão, toda distinção, exclusão e restrição baseada em raça. Isso aqui é discriminação racial. Professor, e a desigualdade? A desigualdade é totalmente diferente de discriminação. Desigualdade é uma coisa e discriminação é outra. Quer ver, ó? Desigualdade racial é uma situação de diferenciação de acesso. Então já grava essa palavrinha-chave. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso é a desigualdade. Toda distinção, exclusão, restrição baseada em raça, cor e descendência, isso aqui já é o conceito de discriminação racial. A desigualdade racial é outra coisa. Então, observem bem essa situação. Situação injustificada de diferenciação de acesso é a desigualdade. Toda distinção, exclusão, restrição ou uma preferência que é baseada em raça, cor, descendência, origem nacional, nesse caso, com o objetivo de anular, esse aqui é mais individual, a discriminação. A desigualdade, por exemplo, ele vem aqui e cria um banheiro, né, por exemplo, para brancos e negros, né? Isso aqui é desigualdade racial. Porque é uma situação de diferenciação de acesso. Agora, se for uma coisa pontual, né? O cara entrou no restaurante, o cara não quer atender porque ele é negro. Isso é discriminação. Então, tem essas duas diferenças. Nesse conceito aqui, ó, esse conceitozinho aqui é de discriminação racial ou étnico-racial, tá bom? Vamos aqui na questão 32. Vamos lá. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Ó, situação de diferenciação de acesso. Diferenciação de acesso, você já sabe o que é, né? Isso aqui é o conceito de quê? Desigualdade racial. Beleza? Situação de diferenciação de acesso, tá? É desigualdade racial. Então, essas duas diferenças que eu coloquei para vocês é essencial. Peço até que façam storyzinhos da aula aí para postar, tá bom? Mais uma vez coloquei a diferença entre discriminação e desigualdade, vai estar no slide de vocês, tá bom? Essa situação vai estar no slide, para que vocês possam ler pós-aula. 33. Professor, e quando a questão falar em assimetria que existe no âmbito da sociedade, que vai acentuar a distância social entre as mulheres negras? Ora, palavra-chave, falou em assimetria, falou em mulheres negras, isso daqui é o quê? Falou em assimetria, falou em mulheres negras, é desigualdade de... O Diego Pontes já colocou. Quando tem mulher, é gênero e raça. Então, assimetria, distância social entre mulheres negras e os demais segmentos. Então, aqui nós estamos falando de desigualdade de gênero. Desigualdade de gênero, tá? Não é desigualdade racial, é de gênero. Aí tem a palavrinha-chave assimetria e a distância entre mulheres negras e os demais segmentos da sociedade. 31 e 32. 31, letra A. 32, letra B. 33, letra C. Beleza? Patrick, tá gostando do curso, Patrick? Patrick, o Edson, Renata, Diego Pontes, o Dan, o Jefferson, o Degiano, o Edvan, Rodrigo Martins, Leide, Robério, a Juliana também, nossa aluna já bem antiga. Show de bola. Pode falar, Edvan. Rapaz, que você me impressiona nas suas aulas de português, viu? É. Sem palavras. Olha aí.
E as aulas de direitos humanos também, pô. E aí? Essas questões bisuradas. É boa, tudo é bom, mas português eu era ruim. Hoje eu tô num nível muito bom, viu? Graças aí ao Ventorial. Fala a verdade. É a dificuldade de muita gente, né? O bizu dessas questões, que cada questão dessa que eu faço, que eu ensino vocês a resolver aqui, é uma questão que pode cair na prova. Eu vou passando os bizus, tá? Para que você repita aquele bizu para acertar na questão. E sempre essas questões que eu coloco aqui para vocês caem em prova. Mais do que comprovado em todos os concursos que vão sair. Pessoal, vocês viram a notícia hoje aí da da antes de eu falar da notícia, ó, desigualdade de gênero, como ele colocou, ó, a assimetria que existe no âmbito da sociedade, que distancia o quê? Mulheres negras dos demais segmentos da sociedade. Então, palavrinha-chave. Assimetria, mulher negra e desigualdade de gênero, como eu coloquei ali na questão. Notícia para vocês, né? Além do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, o prefeito de Fortaleza aí anunciou o concurso da AMC. Aí você pensa, Autarquia Municipal de Trânsito tem Código de Trânsito Brasileiro e Resolução do CONTRAN. Vocês vão estar no melhor curso que tem. Eu já resolvi, montei 100 questões inéditas só de trânsito, tá? Eu dou trânsito também na Guarda Municipal de Fortaleza, porque tá cobrando lá. Então, assim, meu amigo, curso de trânsito não tem igual ao nosso, não vai ter. Pode confiar no que eu tô falando. Primeiro que as resoluções estão todas mudadas. E eu conheço resolução por resolução. É tão difícil que o cara que montou o edital da Guarda de Pacajus colocou resolução que já tinha sido revogada. E eu tive que procurar nova. Entendeu? Então é o que eu tô falando para vocês. Aproveite esse concurso da MC que vai sair para Guarda Municipal de Fortaleza e já pode indicar para os colegas, tá? Já pode indicar para os colegas. 34. Vou deixar aí, Edson, no bizu, tá? O conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme quesito ou raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, ou que adotam a autodefinição análoga. Pessoal, vamos lá. Conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Pessoas que se declaram pretas e pardas. Segundo o critério do IBGE. Isso é o conceito de quê? População negra. Muito bem. Vamos lá, tá aqui, ó. Coloquei para vocês. Vamos aqui na 35. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. Eita, e agora? Estado barra iniciativa privada. Estado barra iniciativa privada. Corrigir desigualdades. Corrigir desigualdades. Correção de desigualdade. Professor, e aí? Isso é o quê, hein? Pega o bizu. Ação afirmativa. Ação afirmativa é um conjunto de medidas adotada pelo Estado e pela iniciativa privada para tentar corrigir as desigualdades raciais e promover a igualdade de oportunidades. Quer ver? Política de cotas. As políticas de cotas, elas estão dentro das ações afirmativas. Então tá aqui, ó. Ações afirmativas é adotado tanto pela iniciativa privada quanto pelo Estado. As políticas públicas são programas adotados pelo Estado. Então tem essa diferença. As ações afirmativas podem ser adotadas pelo Estado? Podem, mas também pela iniciativa privada. Então, esse conceitozinho que ele colocou aqui, ó, Estado, iniciativa privada, são as ações, na verdade, afirmativas. Fechou?
Tá fechado. Letra E, 35. Vamos aqui na 36. Sobre os direitos da população negra, marque a alternativa incorreta. O que vocês marcaram na 36, hein? E 36. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças, correto? Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é facultativo o estudo da história geral da África e da história da população negra. História geral da África e da população negra é obrigatório segundo o Estatuto da Igualdade Racial. Certo? Já está errada a letra C. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Tá certo, né, pessoal? O ensino da capoeira, ele é facultativo. Então, essas questões é que vai cair na prova de vocês. Então, palavrinha-chave, professor. Facultativo, na verdade é obrigatório. Conteúdos de história da população negra é ministrado em todo o currículo escolar, certo? Quando eu falo em direito à saúde, o objetivo é reduzir os riscos de doenças e de outros agravos, tá? Quando o tema é população negra, tá? Gabarito 36, letra C. Coloquei para vocês, ó, é obrigatório e é facultado a questão da capoeira. Fechou? Essas informações são importantes quando é cobrado o Estatuto da Igualdade Racial numa situação dessa, tá? Vamos na 37. Sobre os direitos da população negra, marque a alternativa incorreta. Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para homens negros. Certo, pessoal? Aí? 37. Será assegurado acesso ao crédito para a pequena produção nos meios rurais e urbanos, com ações afirmativas para homens negros. As ações afirmativas, quando falo de crédito para a pequena produção, não é para homens negros, seria para mulheres negras. Certo? Mulheres negras. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos, correto? Então, os quilombolas. Serão assegurados à população negra a assistência rural, simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção, correto? É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aquelas submetidas à pena privativa de liberdade. Tá certo, pessoal? Em relação à assistência religiosa, aos praticantes de religiões de matrizes africanas, né? Em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aquelas que são submetidas à pena privativa de liberdade. Então, é assegurado sim essa assistência religiosa pessoal, tá? Corretíssimo. Como ele quer a incorreta, é letra A, tá bom? Olha lá, ó. Será assegurado o acesso ao crédito
né? A pequena produção, nos meios rurais e urbanos também, com ações afirmativas para mulheres negras. Grava bem isso daí, tá bom? Bora na 38, bora. Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, exceto objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Nós temos o objetivo. Quer ver, ó? Pessoal, vou passar aqui para vocês. A promoção da saúde integral da população negra, priorizando redução de desigualdades étnicas e combate à discriminação nas instituições. Correto, é um dos objetivos. Combate, né, a promoção da saúde integral dessa população, priorizando reduzir desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições. Letra B. Melhoria da qualidade dos sistemas de informações do SUS no que tange à coleta, análise de dados que são desagregados por coetnia e gênero também. Essa melhoria de qualidade também é um objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. Com certeza. Tá certo, professor? A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação temporária dos trabalhadores da saúde. Não é temporária, é permanente, né? Então, fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo, saúde da população negra, melhoria da qualidade do sistema do SUS, promoção de saúde integral, combate à redução das desigualdades étnicas, tá? Tudo isso daí. Então, a letra D está errada, porque esse conteúdo de saúde da população negra, nos processos de formação, né, e educação, não é educação temporária dos trabalhadores, é educação permanente, quer ver, ó? Inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente. Educação permanente dos trabalhadores da saúde. Professor, depois que essa aula estiver gravada, eu vou assistir ela em 2.0 para assistir de novo. Pois assistam essa aula em 2.0 e fiquem gravando essas palavrinhas-chave, tá? Fiquem gravando essas palavrinhas-chave que vocês acertam muitas questões. É muito fácil você acertar. Beleza? Então, objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Como ele quer o exceto, ou seja, ele quer o errado, então gabarito letra D, porque não é temporário, é permanente. 39. Quero ver quem acerta essa. Pontinho, 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 por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensinos públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em quê? Princípio da equidade, tolerância e respeito às diferenças. Quem é que vai simplesmente incentivar as instituições de ensino superior público e privada a estabelecer programas de cooperação técnica? É o Poder Executivo, pessoal, é quem executa. É o Poder Executivo Federal. A lei é bem clara, Estatuto da Igualdade Racial. Então, ele, o Poder Executivo Federal, é que vai incentivar esse estabelecimento desses programas de cooperação técnica, tá? Letra B. Vamos na 40. Forma de organização e de articulação que são voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços que são destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo Poder Público Federal. Pessoal, como é o nome desse sistema? Qual é o sistema? Qual é a forma de organização? A articulação que é voltada à implementar essas políticas para superar essas desigualdades étnicas que existem no Brasil. A gente sabe que é o Poder Público Federal que presta, mas como é o nome desse sistema?
Letra D, pessoal. Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o famoso SINAPIR. Eu já falei para vocês. É o SINAPIR. Alguém já ouviu falar demais nesse SINAPIR, né? Então, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPI. O objetivo do SINAPI é articular, organizar para que sejam implementadas essas políticas de desigualdades étnicas no país. Adota SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, é destinado para isso, articular, implementar essas políticas para reduzir a desigualdade racial. Isso aqui é cobrado em prova, viu? SINAPI. Então, tá aqui a articulação e organização. Lembrando que é da União, tá? É prestado pelo Poder Público Federal. Porém, os estados, o DF e os municípios, eles podem aderir ao SINAPI se eles quiserem. E o Poder Público Federal incentiva toda a sociedade, a iniciativa privada, a participar do SINAPI. Tá bom? Meus amigos, paramos na questão de número... Vamos aqui na última, que envolve o Estatuto da Igualdade Racial, que é a 41, tá? Que é a próxima, já é Estatuto do Deficiente. Aí vai ser para a próxima aula. Já coloquei uma questão parecida. São objetivos do SINAPI, exceto. Já coloquei uma questão dessa igual na aula passada. Quais são os objetivos do SINAPI? Lembra que eu falei? Promover, formular, centralizar, articular. Não foi? Promover a igualdade étnica e combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Correto? É um dos objetivos. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização. Correto? Centralizar ou é descentralizar? Pessoal, lembra do objetivo que eu ensinei para vocês? Descentralizar ações afirmativas. Eu já falei numa questão anterior que não é centralizar, é descentralizar. Tá? Articular planos, ações e mecanismos que são voltados à promoção da igualdade étnica. Corretíssimo. Corretíssimo, tá aí. Esses objetivos do SINAPI. Exceto, ou seja, por que exceto? Porque ele quer o que está errado. Então é isso. Pode encerrar a gravação, tá? Pode encerrar a gravação.